Gravando. Começando a nossa live, mais uma vez, quarta-feira, 19 horas, horário de Brasília, sobre o livro Leon Denis Fala aos Jovens. Hoje, com algumas participações especiais, hoje não, sempre participações especiais. Hoje a Bruna Silva, do Merol, e o Arthur Zappa, do Maybe, é isso? Posso chamar de Maybe? Quase um MIB? Maybe. O Maybe? Tem tudo a ver, né? Quase um MIB, tem uma dupla aí, né? Participação especial para a gente comentar o tema de hoje, Mutantes, do livro Leon Denis Fala aos Jovens. A gente sempre começa com uma prece inicial. Alguém gostaria de fazê-la? Iniciar dando essa grande homenagem para a gente. Você quer fazer, Paulo? Pode fazer. Eu quero fazer pela primeira vez aqui. Por favor. Vamos fechar nossos olhos, elevá-los aos nossos pensamentos a Deus e às pessoas que estão precisando, para que possamos ter um bom estudo, com muitos conhecimentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a que tem ofendido. E não nos caia em erros e tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Paulo. Pessoal, boa noite então para todo mundo. Desculpa para quem eu não dei boa noite específico. A gente agradece muito a participação de todo mundo. Toda quarta-feira está sendo uma aula para a gente, aprendendo bastante, dividindo um pouco nossas opiniões, o que a gente entendeu do tema, o que a gente leu, e aberto a sempre vocês participarem junto com a gente toda quarta-feira, tá? Às 7 horas. Muito obrigado. Mesmo link, tá? Quem quiser entrar toda quarta, a gente vai estar aqui ao vivo fazendo esses estudos. Arthur, Bruna, por favor, se apresentem para o pessoal de novo. Eu sei que vocês já falaram, mas se apresentem, por favor, de novo, para a gente começar a bater um papo. Bom, então eu sou a Bruna, participo da Mocidade Rodrigo Lobato, é daqui de Rio Preto, participo como dirigente e hoje fui convidada para a gente falar sobre esse capítulo do livro. Isso aí. Zappa. Vamos lá. Meu nome é Arthur, mais conhecido como Zappa. Eu e o Elton, a gente faz parte da Mocidade Espírita de Ibirá. A MEB, há mais ou menos 4 anos a gente iniciou esse projeto. Estamos aí com uma galera bem bacana. E fomos convidados para falar desse mestre, Leon Denis, né? E vamos que vamos. Vamos estudar sobre um pouquinho esse capítulo aí, Mutando. E eu queria que vocês dessem um feedback para o pessoal que está ali. Talvez tenha alguém que está meio perdidinho, né? Se eles podem falar ou não, mesmo sem imagem. Eu acho interessante vocês que estão aí coordenando como ADM dar um feedback pro pessoal. Pode, Zappa. Bom, bem-vindos a todo mundo. Zappa, pode sim. Aqui a gente é mais um bate-papo, né? Nós que estamos aqui mediando, vocês pegaram aí o material, quem quiser pode adquirir o livro com a livraria, ou quem tiver o livro, qualquer lugar que quiser ter esse livro em mãos para acompanhar a gente, fica à vontade, ou quiser estudar o livro. Quem quiser fazer pergunta pelo vídeo, né, aí faça, falando pelo áudio. Quem quiser escrever, existe uma caixinha de mensagem aqui. Eu vou até escrever agora, pergunta.
Quem quiser escrever aí uma pergunta que não queira falar, não queira aparecer, tem vergonha, fica à vontade. É um bate-papo. Vamos aí comentando, dando as nossas opiniões, nossas ideias, o que a gente achou do tema, e vamos discutindo. Tá aberto a todo mundo comentar, por favor. E aí, gente, mutantes. Que tema é estranho? A gente vai falar mesmo de mutantes, daquele pessoal lá que muda que tem poderes e aí? Que é isso, mutantes? O que a gente vai falar hoje? Pode falar, Arthur. A gente já começa aí, né, naquela frase, mas na verdade o amor reveste-se de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes, Leon Denis. Esse tema aí é bastante interessante, não é uma Liga da Justiça, mas eu acredito que a gente é dotado de vários princípios de virtude, né, que seriam nossos superpoderes. E acredito eu que a mais forte aí seria o amor, mais difícil de ser conquistada, mas uma das maiores virtudes, que é o que realmente transformaria a nossa humanidade, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o amor, né? Esse livro do Adeilson Salles, né? Leon Denis fala aos jovens. Esse capítulo que a gente vai conversar hoje é com base no livro do Leon Denis, chamado O Problema da Dor, do Destino e do Ser. Ou do ser, do destino e da dor. E então, dentro de uma dessas partes do livro, ele fala sobre as potencialidades da alma, né? E aí tem lá descrito, então ele fala que a vontade é uma potencialidade da alma para a gente desenvolver enquanto espírito, a consciência, e uma outra potencialidade seria o amor, que é especificamente mais sobre essa potencialidade que a gente vai conversar. E como o Arthur já comentou, ele nos começa dizendo que existem várias formas de amar. E bem no comecinho do texto do Adeilson Salles, ele já diz que a gente vem se modificando, a gente vem sofrendo essas mudanças na forma de amar, né? Ao longo do tempo, ao longo das nossas vidas, né? A gente vem purificando a nossa forma de amar. Sim, é isso aí. Pode falar, Arthur. Não, eu acho que seria interessante, talvez, para o pessoal, não sei como vocês costumam fazer, mas talvez a gente lendo uns 2 parágrafos e dando uma acertativa para o pessoal, fazendo alguns comentários. Eu acho legal, porque é curto, né? Pode ser, sem problema. Sem problema. Alguém quer iniciar, quer ir trocando um a um, fazendo essa leitura, vocês que sabem. Pode ser, quer começar, Bruno, os 2 primeiros? Pode ser. Então, vou ler os 2 primeiros parágrafos. Todos, de certa forma, somos mutantes, pois nos transformamos ao longo dos séculos, purificando nossa forma de amar. Quando voltamos ao mundo material, ficamos limitados pelos 5 sentidos, que acabam enclausurando as grandes potencialidades do espírito imortal. Isso é muito legal, né? Para as pessoas que costumam pensar, né, ou falam, né, a pessoa tem que se moldar ao que eu sou assim, não mudo nunca. Nasci assim, vou morrer assim. Tá aí as nossas encarnações para provar que a gente vem mudando a cada encarnações por século e século, a gente vem trocando de corpo, e toda vez que a gente desencarna, a gente aprende alguma coisa, toda vez que a gente encarna, a gente tenta colocar aquilo em prática. Então a gente vem mudando, então, né, não adianta falar que não muda, que é uma coisa estática, que não é. E até os minerais mudam, né? Quem dirá a gente. Pois bem. Então, esses dois trechinhos é bem bacana, né? Primeiro a gente vê nossa transformação. Então, se a gente pegar... às vezes a gente percebe transformações mínimas durante até uma semana. Então, quem dirá durante os séculos, como eles vêm falando, como esse trechinho. Então, a importância da reencarnação.
as oportunidades que Deus nos dá, eu acho que uma das maiores provas, uma das maiores lógicas da crença em um único Deus é a reencarnação. Senão não tem fundamento, talvez, você acreditar em algo, por que ele nasce cego? Por que ele paralítico? Por que eu sofro? Por que o outro não sofre? Então, pela lógica, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê que essa crença é uma das mais importantes. Daí a limitação que aqui, como a Bruna leu, ele fala a limitação do nosso sentido. Então, realmente, a gente fica enclausurado um pouquinho na matéria para começar a sentir esse tipo de situação e devagarzinho, quando a gente vai melhorando moralmente, a gente já consegue ver essa transformação aqui, mas quando a gente volta para a erraticidade, se passa ou não pela perturbação, que acredito que nenhum de nós somos Chico Xavier da vida, iremos passar, né? Um adolescente de mim mesmo, mas isso é bem interessante quando a gente estuda principalmente André Luiz. A gente começa a ver muita forma diferente, principalmente do lado científico, né? Sim, com certeza. Isso que que a gente está comentando aqui, não se apegar e começar a entender que a gente muda, eu acho que nos abre o foco que a gente está sempre aprendendo. Se a gente muda, porque a gente aprendeu alguma coisa nova que nos é importante, que nos tem um peso grande na nossa vida, consequentemente a gente acaba adotando aquela medida. Isso é natural da gente, né? E como a gente está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo. A gente precisa só começar a entender o que a gente está estudando, o que a gente está absorvendo, para ver se a gente está mudando, muitas vezes, para melhor. E às vezes as situações, né, nos fazem modificar, né? Como às vezes a gente ouve, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, às vezes a gente passa experiências, né, de sofrimento, de decepção, e que a gente vê que precisa se modificar, né? Sim, com certeza. O pessoal estava falando que meu áudio estava baixo. Vê se melhorou agora, pessoal. Tá ótimo, Arthur. Melhorou? Melhorou bastante. Tô que nem minha avó quando comprou um celular novo, tô apanhando mais que ela. É normal, é normal. Alguém quer comentar? Alguém tem alguma observação? Não? A gente meio que muda por imposição, né? Ou a gente muda nessa vida, né? Porque a todo momento a gente é testado. Então, se a gente continua tendo os mesmos hábitos, a gente vai ser testado várias e várias vezes no mesmo campo, até a gente ser forçadamente obrigada a mudar. E é aquela coisa mesmo, né? De não foi pelo amor, não foi pelo amor, não foi pelo amor, começa a surgir a dor. Mais pra frente, nesse capítulo, é legal que o Adeilson Salles, ele fala de umas coisas, de uns assuntos assim, bem dolorosos, mas ele utiliza a sutilidade para falar, né? Ele é bem humorado na fala dele, e ele é bem sutil também. Então, ele fala de umas coisas bem dolorosas, mas com comparações, analogias, e fica legal de entender. Mas para frente ele vai falar um pouquinho disso, que a vida ela dá uns tapas na gente, dói pra caramba, mas, poxa, quantas vezes já não está sendo. A gente não está sendo testado pelo amor, a gente está sendo testado, tendo tantas chances para a gente se modificar, e a gente continua tendo os mesmos vícios, as mesmas atitudes, não é verdade? Então, aí começa a vida, dá uns tapas, igual, né? Antigamente acontecia muito isso, mãe e pai batia, né? E não é porque o pai e a mãe tinham raiva do filho, mas eu precisava aprender de alguma forma, ó, dar umas tapinhas ali na bunda para aprender, porque falou uma vez, falou duas, falou três, né? Não deu certo. Então, pelo amor, não vai pelo amor, vai pela dor. Como a Bruna leu no segundo parágrafo, a gente estuda, né? A gente está no plano espiritual, se preparando para reencarnar. A gente já sabe que a gente estudou infinitos livros, infinitas palestras e conversou com todo mundo que a gente poderia, já adquiriu aquele conhecimento, aquela força de vontade de vir aqui e mudar para melhor, é claro, né?
E aí a gente encarna e vê todas essas limitações, como ele colocou aqui, né? Quando voltamos do mundo material ao mundo material, ficamos limitados pelos 5 sentidos e acabam enclausurando as grandes potencialidades do espírito imortal. A gente sente essa dificuldade, realmente o espírito sente essa dificuldade de evolução quando está preso na matéria densa aqui, mas se a gente não tiver o foco e colocar sempre a nossa cabeça no lugar de que a gente tem que mudar, a única solução é mudar, como a Bruna falou, ou é pelo bem ou é pelo mal, que seja pelo bem, que a gente se esforce para ser pelo bem, para ser menos dolorido. Então, vamos colocar na cabeça que mudanças tem, evolução a gente vai evoluir. Cabe a cada um de nós antecipar isso, ser um pouco mais breve e menos doloroso do que o que a maioria vem fazendo, e eu incluo nisso, né? Passando, levando as coisas com a barriga, evoluindo devagarzinho e pela força, não pelo amor. Ô, Luca, deixa eu só falar mais uma coisinha, gente, desculpa. Mas é que eu tava lembrando agora de um meme do Instagram que eu vi esses dias atrás. Eu acabei de lembrar dele, que é muito legal, assim, os ETs falando assim, nossa, por que os terráqueos, eles não utilizam a telepatia, gente? Aí o outro fala, porque eles têm muita coisa a esconder da gente. Não, eles têm muita coisa a esconder ainda. Né? Eles têm muita coisa a esconder um do outro. Então, assim, cabe muito com o que a gente está estudando até com esse tema, né? Por que a gente não é mutante? Por que a gente não utiliza a telepatia? Por que a gente não consegue se transportar? Porque nós, como espírito, nós conseguimos, né? Porque a gente não é tão evoluído. A gente não está se esforçando para a gente evoluir, né? E chegar até o ponto que a gente consiga, né? Ler mentes e se teletransportar. Então, por que a gente está nessa situação? Por causa da gente mesmo, porque a gente fica no sofá, porque a gente tem preguiça, porque a gente não levanta para agir, né? Sim. Pode falar, desculpa. Nada, fica à vontade, pessoal. Mais alguém ou a gente pode dar andamento aqui mais 2 parágrafos? Acho que pode andar sim. Você quer que eu leia? Então eu vou continuar aqui, você faz o próximo, Zap. Continuando então. Essa aparente limitação que tem como objetivo nosso fortalecimento para que aprendamos a resistir aos encantamentos que o mundo material nos impõe. Muitos garotos e garotas terminam por se perder no sexo desregrado e nos prazeres mais grosseiros. Terminou isso, já deu 2 parágrafos. Eu acho bem bacana quando a gente trata de evolução e a gente, no decorrer da vida, cada momento da vida a gente vê com um tipo de olhar. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não entrar numa auto-obsessão. Né? E isso de auto-obsessão, cara, a gente colocar aquilo em pauta, eu tenho que mudar, eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar, eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar. A gente vai entrar como Paulo. Quando virou Paulo, né, quando ele se converteu em Damasco, ele ficou tudo animado, começou a ler alguns escritos que Jesus deixou, já quis entrar no meio judaico, com pedras na mão, impor o cristianismo para ele e se decepcionou. Tanto que depois ele ficou um pouquinho no deserto, aprendendo a tecer lá, 40 dias com aquele casal, e devagarzinho ele foi vendo que não era daquela forma. E quando a gente trata com a juventude, né? Hoje eu tenho 28 anos, eu tenho um olhar um pouquinho diferente do que eu tinha com 15, 16 anos. Né? Então, assim, a gente... Estão me escutando bem? Tá baixo, Zapa. Vira pra frente o teu fone. Isso. Melhorou? Perfeito. Então a gente estava falando da juventude, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente quando a gente vai tanto tratar com a gente, como tratar com os jovens. Né? E o Espiritismo, ele dá um pouco desse conceito, né? Não aquela coisa hierárquica de que você não pode, dogmas, não. A gente tem que peneirar, tem que ter um equilíbrio, né, tanto materialmente como espiritualmente, senão a gente entra numa auto-obsessão nossa que a gente não consegue andar para frente.
A gente vai pôr numa cruz o primeiro erro, a gente vai descer no primeiro elogio e assim por diante. Isso aí é muito perigoso, né? E essa limitação que ele fala é para a gente se fortalecer. Mas se a gente entrar nessa autoobsessão vai ser diferente, a gente não vai se fortalecer. A gente vai cair naquele abismo de culpa, vitimismo, ou senão aquela vaidade, só eu posso, só eu tenho poder, e isso é muito perigoso, principalmente quando a gente trata com a juventude, né? Ô, Zapa, dá uma opinião. Um fato que acontece comigo e que eu acho que acontece com todo mundo nessa questão de mudança, né, que você acabou de falar aí, de se perder aos prazeres, né? Quantas e quantas vezes a gente não faz promessa de final de ano e tenta mudar um único hábito assim, pequenininho, que a gente faz aquela promessa e a gente não muda. Quem dirá ter mais paciência, ser uma pessoa mais compreensiva? Se a gente não consegue mudar uma pequena coisa no nosso dia a dia, como que a gente vai conseguir ter foco e persistência para mudar uma coisa que realmente vai impactar o nosso espírito? Né? É verdade. Não, é uma coisa que eu comecei a pensar, falei, velho, se eu não criar vergonha na cara e começar a pegar as mudanças também e colocar para bater, não vou mudar, vai ser mais uma encarnação que eu vou jogar, não vou agregar nada de bom, provavelmente vou agregar algumas coisas de ruim, mais uma encarnação perdida. Claro que não é fácil, ninguém falou que seria fácil, mas a gente precisa pelo menos ter essa foco e essa vontade de mudar. Quem quer falar? Com certeza, que é muito importante. E eu lembrei com o Luca falando, né, dessas promessas de final de ano que a gente às vezes não consegue cumprir, e um dos motivos é por conta dos nossos hábitos, né? A gente se habituou tanto a ser de uma forma que é difícil a gente mudar o hábito, mas é importante. E como o Arthur falou, é muito importante a gente não ficar assim, né, obsediado, assim, de, né, tem que mudar, tem que mudar. E o Espiritismo, ele nos dá, assim, um esclarecimento, né, do porquê a gente precisa mudar, né, de que provavelmente a gente é assim, porque vem em muitas encarnações sendo dessa forma, cultivando esses hábitos, às vezes se perdendo nos nossos sentimentos, né? Então, como por exemplo o amor, que é para ser algo elevado, a gente acaba só aproveitando assim o degrau mais baixo, assim, né? Relacionado aos prazeres sexuais, que tem a sua importância, mas também tem outras coisas, né? Que o amor traz, outros sentimentos, outras luzes que o amor traz. Então, o entendimento espiritual, de que a nossa vida continua, de que o que a gente faz aqui vai repercutir nas próximas encarnações, nos ajudam a entender, né, o porquê mudar, o porquê ser diferente. Né? Então, não fica uma coisa assim imposta, né, mas é muito racional, né, com a razão. Sim, sim. Ele coloca aqui como prazer, os prazeres, prazer do sexo desregrado e dos prazeres mais grosseiros, porque isso, além de não colocar na evolução que a gente programou para ter, nos atrasa cada vez mais. Se a gente se perder a isso, nos atrasa cada vez mais, nos agrega em nada, literalmente nada. É interessante vocês falarem, né, isso, porque a gente repara que a gente, quando a gente está vivendo pensando só no agora, quando a gente é imediatista, a gente tende mais a deixar as coisas do espírito de lado, né? Então é só a gente pensar, quando a gente começa a elevar um pouquinho, um minutinho da nossa vida que a gente eleva o nosso pensamento, a gente começa a perceber o quanto a gente está sendo imediatista e materialista. É um minutinho que a gente consegue elevar para fazer uma prece, para refletir sobre a nossa vida, a gente consegue perceber o que a gente está precisando melhorar, o que a gente está precisando deixar de lado, né? A gente já falou muito aqui sobre a questão do que é essencial, porque muitas vezes a gente deixa o que é essencial de lado e vive muito do superficial, né? Mas é só a gente pensar e elevar o pensamento um minutinho para a gente perceber que a gente não é matéria, que a gente é espírito e a gente está vivendo como, né? Pois é, isso mesmo. Sim, só Alguém quer comentar? a gente tem que, né, eu volto a falar aquilo né, você pega aí a galera ali de 15 a 20, cara, hormônio, aquele espírito aventureiro, falta de senso, tá se conhecendo, então assim, um pouquinho diferente do que a gente na casa
de 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, já adquiriu um pouquinho de ver que não é assim, que as coisas são diferentes. Então eu vejo muitas vezes que a gente sempre fica ali depois das quartas-feiras trocando uma ideia com os jovens. Alguns jovens sempre quer conversar com a gente sobre alguma coisa. E teve uma vez que uma jovem, ela falou assim, o Arthur, posso trocar uma ideia? Não pode, vamos lá. Aí ela falou assim, cara, eu não consigo dormir à noite porque eu acho que eu não estou mudando muito. Eu acho que eu estou cheio de erro, eu acho que eu não estou evoluindo. Então, a gente vê às vezes as preocupações e a gente fala, não, tenha paciência, todo mundo tem defeito, como tem qualidade, respira fundo, vai dar tudo certo. Então, a gente tem que saber lidar um pouquinho, né? Diferente como se uma pessoa aí que a gente conhece com 40, 50 anos, chega em você para trocar uma ideia desse tipo. Aí já está com 50 anos, né? Aí já não é mais jovem. Então, a gente tem que sempre estar ponderando, a idade dá um pouquinho de maturidade para a gente da vida, né? A gente sabe que a gente é espírito milenar e vamos para frente. Com certeza. Querem seguir? Lê lá, Zapa, pra gente. Mais 2. A grande maioria corre em direção aos acessos da ilusão, atendendo apenas ao que pedem os instintos. Muitos jovens ainda confundem desejo com amor e paixão com afeto. Não são poucos os que acreditam que seus desejos são direitos adquiridos. Quer comentar um pouquinho, Bruno? Essa parte, esse final aqui, né, que a gente às vezes vê que existe às vezes um pensamento de que existem os desejos e que eles têm que ser satisfeitos, né? Ou por exemplo, né, são direitos, e nem sempre, né? Tudo a gente tem que ponderar realmente, se os nossos desejos às vezes vão influenciar de uma forma ruim a vida do outro. Então a gente tem que, né, ponderar. Então, eu acho que é isso, na adolescência, às vezes a gente está querendo testar os limites, né, vendo até onde a gente pode chegar, querendo se afirmar, mas é importante a gente parar, refletir um pouquinho, e dentro da doutrina espírita, né, como a Jéssica estava falando, que a gente é espírita, que a gente vive na matéria, mas a nossa essência é espiritual, né, é muito importante. Esse negócio que você falou, Bruna, de a gente tentar atender os nossos desejos sem pensar naqueles que estão do nosso lado, naqueles que nos amam, é perigosíssimo. Porque tem muito adolescente, eu vou dar um exemplo hoje, agora, que cada um se adapta aí ao que acha, o que pensa. Você vê alguém que você ama muito comendo demais excessivamente. Aquela pessoa já está com toda a parte hormonal, toda a parte saudável dela foi jogada no lixo, é uma pessoa que está se matando na comida. E você se sente mal porque aquela pessoa não está percebendo o mal que ela está causando. Aí ela vira para você e fala, mas você não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida e não estou prejudicando ninguém. É lógico que você está prejudicando aqueles que te amam, aqueles que querem bem de você, aqueles que querem te cuidar. A gente prejudica, gente vive numa sociedade, a gente tem espíritos do nosso lado, então tudo que a gente faz reflete nos outros. Então, cada um adapta aí para a sua realidade o que eu acabei de falar. Vamos tomar cuidado naquilo que a gente toma de decisão para a nossa vida, tentar atingir, satisfazer os nossos desejos, que talvez esses desejos aí possam prejudicar aqueles que nos amam, mesmo a gente achando que está completamente correto. Vamos pensar um pouquinho mais. E só mais uma coisinha, que semana passada a gente conversou na Mocidade, online. A gente leu uma questão do Livro dos Espíritos, né, que perguntava assim, se o homem era o causador dos seus próprios sofrimentos morais, né? E os espíritos respondem que sim, né? E uma dos sofrimentos, uma das coisas que fazem o homem sofrer, se sentir triste, é quando eles não têm as suas ambições, às vezes materiais, atendidas, né? Então ele tinha aquele desejo, uma ambição, algo para conquistar de forma material, não conquistou. E era aquilo que para ele significava felicidade. Então, ele se deprime, né, ou se deixa levar por sentimentos de tristeza. Então, é isso, a gente também apurar os nossos desejos, né,
Sim, sim. A gente tem vários problemas, vou chamar de problema, vou chamar de situações em que a gente vive na mocidade, e vocês devem viver também aí como coordenador de mocidade, devem viver isso, de adolescentes, crianças que chegam pra gente extremamente frustradas, extremamente com problemas sérios, aonde ela não teve os seus desejos atendidos. Muitas vezes, desejos esses fúteis, que naquele momento é a morte para ela e simplesmente é uma coisa fútil, que ela vai entender depois, como o Arthur acabou de colocar para a gente aqui, que mais para frente, com sabedoria e experiência, que aquilo era uma coisa totalmente fútil, que ela não precisava sofrer tanto quanto ela sofreu naquele momento pelaquela coisa. Mas a gente tem que saber administrar, tem que saber entender e passar para aquela criança, para aquele adolescente, que tudo passa. Como o Chico já tinha na cabeceira da cama, escrito, tudo passa. Tudo passa. E a gente se pega às vezes, né, cara? Nós mesmos se pega em algumas frustrações que depois a gente acorda e fala, cara, não acredito, né, que a gente se chateou, se frustrou tanto com isso. E essa pandemia dá pra gente tirar várias experiências positivas, porque assim, a gente vê que, né, a Bruna falou da matéria, eu sou uma pessoa que trabalho muito, cara. Até minha esposa às vezes fala, né, eu preferia que você trabalharia menos. E a gente vê que num piscar de olhos, Deus mostra pra gente assim, deixa eu dar uma liçãozinha. Vocês estão tão apegados em conquistar, então peraí. E a gente vê que milionários assim, ó, acabou. Então às vezes o cara trabalhou 50, 60, 70 anos aí pra começar agora, pra descansar, acabou. Então, por isso que a gente tem que projetar, sim, o futuro, se preocupar, mas viver um pouquinho presente, estar mais presente na vida das pessoas, que isso é muito bacana, né? Principalmente quando a gente tem um irmão mais novo, um parente mais novo, as pessoas novas próximas a gente, ou a gente até se esquece dos bem mais velhos, né? Uma avó, um avô, um tio mais velho que a gente deixa, não dá tempo. E eu sempre bato na tecla aí com meus irmãos, tem me escutando aí, não deixa eu mentir que a gente tem uma avó só, né? Eu tenho um de 16 que está aí compartilhando com a gente e tem um de 22. Então eu sempre cobro eles, ó, vai visitar a avó, vai visitar os parentes, que a gente nunca sabe, né? O que vem acontecer. Sim, perfeito. Pode falar, Jéssica. Isso dói um pouquinho. Depois, a hora que a gente vê que tá perdendo, a gente começa a dar valor. E a gente vê que a gente não é matéria. Mas vamos lá. Eu acho muito interessante também essa parte que vocês leram, no segundo parágrafo, quando está escrito ali, muitos jovens ainda confundem desejo com amor e paixão com afeto. E a gente lembra muito daquilo, né? O que quanto mais é dado, mais é cobrado a gente, né? Tudo bem confundir, se às vezes realmente eu achei que fosse amor, né? Tudo bem, quando a gente não sabe, se confunde, ainda vai. Agora, quando a gente se relaciona, entra num relacionamento, sabendo que você não está tão comprometido emocionalmente com aquela pessoa, a gente acarreta um problema muito grande para nós e junto com essa pessoa, né? Então, antes da gente se relacionar, nem que seja com um beijo, né? A gente precisa saber exatamente o que é que a gente está sentindo e o que a gente está oferecendo e se a pessoa que está recebendo está na mesma sintonia. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai causar nas pessoas. Não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso é muito sério. O Adelson, ele fala de uma forma mais tranquila, né? E a gente vive num mundo, né, totalmente muito liberal, né? E a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que a gente tem responsabilidade afetiva com as pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente nós que sabemos disso, né? Nós que temos um pouco mais de conhecimento. Saber que a gente causa, né, nas outras... Saber o que a gente causa nas outras pessoas, o que a gente está causando nas outras pessoas. E isso nos traz muita responsabilidade, né? Jéssica, acho que isso é muito importante que você acabou de colocar. No relacionamento, como eu disse, às vezes a gente precisa colocar assim, os seus desejos acima de tudo,
Falar para outra pessoa que você está se relacionando que, ó, faça as minhas vontades, você está falando para ela, falou, ó, eu sou assim, eu não vou mudar, e você que se molde ao meu jeito de viver. As coisas não funcionam, são trocas. A gente está em relacionamento com quem a gente ama, com marido, mulher, esposa, irmão, família, avó, independente com quem você está junto, ainda mais nessa quarentena que a gente está colado, a gente tem que aprender a ceder, a gente tem que aprender a mudar, a gente tem que aprender a conviver. Conviver é troca. Troca é você cede uma hora, você ganha na outra. A gente tem que aprender com isso. E uma coisa que os espíritos sempre falaram para a gente é trabalhe e depois receba os retornos daquele trabalho. Ou seja, primeiro, cumpra as suas obrigações para depois você pedir qualquer coisa em troca. Se você quer receber alguma coisa, primeiro faça, primeiro dê caridade, primeiro dê amor, primeiro dê respeito, para depois você achar que seja obrigação de qualquer outra pessoa te devolver esse seu desejo. Então, primeiro vamos pensar que a gente tem obrigações e depois a gente tem algo a receber. O Marcos está aí para comprovar qualquer coisa que eu falar. Quantas vezes a gente já não conversou, já não comentamos aqui que a gente tem que estar junto da família, a gente tem que utilizar esse tempo que a gente está tendo na quarentena aqui para aprender a viver, aprender a se respeitar, tentar evoluir, mudar o nosso jeito de viver, a nossa alma aí, utilizando essa quarentena como essa oportunidade. Como o Arthur falou, às vezes a gente está naquela frenética lá de trabalhar, de correr atrás, de passar a vida, né, vivendo daquela mesma forma, Deus vai lá e dá um stop, pera aí, calma aí, pensa melhorzinho no que você tá fazendo na tua vida aí, que não tá certo. Não, muito bom, gente. E quando o Arthur estava falando, né, e o Lucas retomou também de a gente parar, né, para aproveitar um pouco as coisas da vida, estar próximo da nossa família, eu lembrei de um trecho aqui, eu peguei para dar uma lida no capítulo mesmo do livro do Leon Denis. E teve uma parte que me chamou muita atenção desse capítulo que o Adeilson Salles comenta, que ele diz assim, que para aquele que sabe amar, as coisas mais banais são de interesse. Tudo parece se iluminar. Então, e aí eu lembrei que eu ouvi uma palestra esses dias de uma mulher dizendo assim que Jesus se sentia muito feliz de estar ali junto com os discípulos, cortando pão para eles, né? Ou indo junto no mesmo barco de uma cidade a outra. Aquilo era de extrema alegria para Jesus. E é isso, então coisas simples para aquele que ama são muito significativas, trazem muita felicidade, né? Coisas pequenas, que não tem nada relacionado a ninguém material, mas a presença, estar próximo, né? Ser aquele que faz alguma coisa para alguém, né? Então ela estava até comentando, fazer uma comida que seu pai gosta, alguma comida que a sua mãe gosta, né? Porque, como isso não traz felicidade, né? Satisfação, harmonia do ambiente. Então é isso, o amor é essas coisas também, né? Pequenas coisas. Com certeza. Alguém quer continuar aqui, ler mais dois É que eu parágrafos? leio dessa vez? Pode ser, Jéssica. Então, é o que ocorre hoje com a grande maioria dos adolescentes que não aprendem a lidar com as frustrações e têm momentaneamente todos os seus desejos atendidos. Todavia, em algum momento, a vida vem trazer um não bem grande e a frustração vem visitar o coração juvenil. O Zapa já falou ali, né? Então, os desejos lá querendo ser atendidos a todo momento, mas principalmente essa geração, né, gente? Que quer tudo agora, quer do jeito dele, né? E aí a vida, infelizmente, se os pais não sabem falar não, que hoje em dia os pais estão com muita dificuldade de falar não, infelizmente, a vida vai falar. A vida, ela é a maior escola que a gente tem, né? E a vida vem ensinar. Então, se a gente não aprende a receber o não desde pequeno, a gente vai ter que receber um não bem maior da vida. A mãe, nossa, vive falando isso, né? Quem já nunca ouviu isso da mãe, né? E é a maior verdade que vocês acham. Falem aí, pessoal. Cada um de uma vez, cada um devagar. Podem falar, se alguém quiser comentar, alguma coisa que já foi falada, que já foi comentada.
Por favor, gente, vamos lá, fala aí. Luca, eu gosto legal, eu gosto assim, quando você coloca a tela para todo mundo ver. Fica bom. Mas não tá a tela para todo mundo ver? Agora tá, ficou bom. Eu gosto assim. Ah, tá, desculpa. Gente, vamos lá, vamos comentar. Alguém tem alguma coisa para comentar? Ô, Zapa, não tá saindo nada, seu som. Eu acho que é bem isso mesmo que vocês falaram, mas a gente tem que ter noção e ter uma paciência. Tá dando ecofonia aí. Pode falar, Otávio, vamos lá. Tá. A gente tem que ter uma paciência para entender que às vezes a gente tem muitos espíritos que não têm uma maturidade também que a gente vê como a nossa, né? Que a gente tem uma maturidade de perceber que as coisas não são que as coisas são muito inconstantes, né? As materiais falam, não espirituais. Então a gente tem uma compreensão mais fácil de entender e os jovens atualmente não percebem isso, né? Não tem essa religião. Então é mais ou menos isso que vocês falaram. Nossa, eu tô me atrapalhando muito com essa microfonia. É normal. Mas Você e a Bruna estão certo um do outro? Oi? O Otávio e a Bruna, vocês estão certos um do outro ou não? Não é. É que o telefone do Arthur aí tá dando microfonia, mas é normal, porque ele tá sem fone de ouvido. Eu tirei para ver se o pessoal consegue me entender melhor. Não, combinado. Só ativa, faz o seguinte, Arthur, para ajudar a gente, quando você for falar, ativa o microfone. Porque aí não dá microfonia, mas tranquilo. Pode falar, já que você tá com o microfone aberto, já fala. Agora tá dando para escutar melhor? Tá. A gente tem sempre, o Otávio falou algo bem bacana, né? E a gente vê que cada período da vida muda muita coisa, né, cara? Então, que nem a gente quando começa a falar de amor, também começa a tentar entender um pouquinho mais de tolerância. Quando a gente está num relacionamento, se você não tiver tolerância em aceitar o próximo como ele é, tentar ponderar várias situações, não tanto no relacionamento amoroso, como familiar, como de amizade, eu acho que a gente se decepciona demais, porque a gente põe muita expectativa nas pessoas. Se a gente depositasse menos expectativa nas pessoas, a gente não se chatearia demais. É porque todo mundo erra, cara. Todo mundo vai decepcionar a gente uma hora. E se a gente não começar a trabalhar um pouquinho esse perdão dentro da gente, vai ser sempre decepção. E uma coisa que o Otávio estava falando... Tá dando microfonia também? Peraí. Vê se dá certo. Eu tirei do Arthur, vou ver se vai dar certo. O Arthur volta que for falar, beleza, Arthur? Aí depois eu tiro o meu também. O Otávio estava falando, né, que tem espíritos que têm outra maturidade, né, não estão compreendendo da mesma forma que a gente. E eu lembro muito da minha irmã, que ela é uma das pessoas, assim, que mais me faz crescer, porque ela mais, assim, aponta o dedo falando, Bruna, você tá fazendo isso. Ela sempre fala, você julga muito, porque às vezes eu falo pra ela do comportamento dela ou de alguma coisa, e ela fala que eu julgo. E cada vez mais, sempre que ela fala isso, eu penso, realmente, tenho que ter essa tolerância que o Arthur fala e aceitar que cada um tem o seu tempo, né? Quando for algo natural para ela agir da forma que eu acho que ela tem que agir, aí ela vai agir, né? Então, esperar o tempo natural das pessoas entenderem as coisas, mesmo porque a gente também não tem a razão total, às vezes a gente acha que tá certo e não tá. Então, eu aprendo bastante com a minha irmã, ela sempre falou isso, né, para eu
prestar mais atenção, não julgar, porque não que eu faça isso de vontade, né? Para mim, estou só avaliando alguma coisa ou algum comportamento, mas para ela já não, está julgando, já tá. Então, é bem isso, aceitar, tolerar, esperar o tempo de cada um e não se achar, claro, à frente de ninguém. Sim, uma coisa que eu acho, especificamente para mim, tá? Que é um exemplo de evolução enorme para mim, é o que o Arthur acabou de falar. Tolerância com uma outra pessoa. Eu sou um ser completamente intolerante. Eu tenho um pavio extremamente curto. E eu tenho uma dificuldade para poder ter tolerância com certas coisas, quase tudo, dizia minha mulher, que é absurdo, assim, e eu tenho que treinar isso, porque senão eu vou começar a se tornar uma pessoa completamente chata e insuportável de ter do lado. A Bruna tá aqui na câmera. A Bruna tá aqui, nós estamos aqui um do ladinho do outro, ela tá aqui para falar se eu tô mentindo ou não. Eu vim só para julgar e dar risada. Não, é verdade, eu pego muito no pé dele por causa disso. De tolerância mesmo, de aceitar que os outros são diferentes e a gente, por mais que não concorde, a gente tem que aceitar que um é diferente do outro e pensa diferente, né? E ser intolerante, pode falar, Marcos, pode falar. A gente tem que ter consciência que na hora que a gente está apontando um dedo para outra pessoa, tem 3 apontando de volta, né? Sim. A gente tem que ter consciência disso. Que antes de eu começar a julgar outra pessoa, eu tenho que ter consciência de que eu sou totalmente limpo, né? Que meu teto não é mais de vidro. Justamente, o que passa sempre na minha cabeça é, se a pessoa não vê da mesma forma que eu tô vendo, ela tá errada. Independente do que esteja acontecendo. E não é verdade, não é verdade. A partir do momento que eu aceito que a pessoa, que na verdade, sim, a pessoa nada. A verdade é que quando eu aceito que eu posso estar errado, para mim, já causou toda essa mudança. Eu tenho que começar a entender que eu estou errado. Consequentemente, se eu entender que eu estou errado, eu aceito que a pessoa pode estar certa. E aí muda o jogo. E aí eu tento acabar com esse negócio dessa intolerância de aceitar que o outro pode estar certo, que eu esteja errado, ou que eu, mesmo que eu esteja mais evoluído que outra pessoa, eu tenho que entender que ela está passando por um momento que eu já passei, ou ela é evoluída em outros pontos em que eu vou ter que passar, e aí ela pode ser intolerante comigo? Ou ela tem que aceitar também? A gente quer sempre que as pessoas aceitem o jeito que a gente é, mas a gente nunca aceita como que a outra pessoa é. Então, é sempre, como a gente falou já aqui um monte de vezes, é uma troca. Vai ser sempre uma troca. Em algum momento a gente vai estar mais evoluído, vamos ter que aceitar, uma vez vai ser outra. A gente aqui casado, a gente tem que sempre dar um passo atrás para tentar fazer com que a gente não fique brigando o tempo todo, porque nessa quarentena qualquer coisa é motivo para se brigar, porque a gente está estressado, a gente não aguenta mais ficar em casa. Então, se a gente não treinar essa tolerância, essa pequenina evolução que é ser tolerante, que é muito difícil, a gente não consegue viver em sociedade, né? E a gente tem que ser tolerante com muita força de vontade aí e poderes para poder conseguir mudar. É isso aí mesmo, porque senão a gente vai entrar na mesmice, né? Na mesmice que eu digo na maioria da população. Eu posso dar um exemplo que está ocorrendo agora. Olha, tem o racismo ocorrendo lá em todo mundo, mas tem... Peraí, deixa eu fechar a porta que minha mãe tá reclamando. Aí. Mas tem o exemplo lá de que ocorreu lá nos Estados Unidos, né, do racismo. Tá, o cara tá sofrendo todas as consequências que ele deveria sofrer, não é? Porque ele fez um crime hediondo contra uma pessoa por ela ser negra, correto? Mas se a gente não ter noção de que a gente tem que ter a paciência, ter a tolerância e esperar aquele cara vai mudar um dia, senão a gente vai entrar na mesmice, vai querer matar e assassinar o policial que fez a mesma coisa que o negro fez, porque é isso que o povo quer fazer. Se colocar esse policial na frente das pessoas que estão com ódio, que estão fazendo manifestação, essas pessoas vão matá-lo e vão entrar e vai acabar entrando na mesmice, né? Aquele povo é intolerante, porque todo mundo tem aquele papo
que eu fico falando, caramba, eles estão discordando de tudo que Jesus falou. Porque eles falam, não vamos tolerar tais coisas. Tá, não vamos tolerar no nosso pensamento. Nosso pensamento que tem que estar em concordância com os ensinamentos de Cristo e tudo. Mas agora, a partir do momento que não vamos tolerar, as pessoas que são ignorantes vão pensar, não, vamos tolerar e vamos matá-lo também. Porque ele matou. Porque vira aquela lei do olho por olho, dente por dente, não é? Então fica uma mesmice. Tá sem aula. Desculpa. Vamos andando aqui. Tá certo, Otávio, eu concordo com você, tá? Perfeitamente o que você colocou aí, o que a gente tá comentando aqui. Acho que a minha parte agora, né, a Bruna falou, agora eu vou dar uma lida aqui, 2 parágrafos, a não ser que alguém queira comentar alguma coisa mais rapidinho. Não? Então eu vou ler mais 2 parágrafos. Aqui, justamente quando a verdade vista, é isso, né? Essa parte, né? Uhum. É justamente quando a verdade vista a vida de uma pessoa que ela passa pelo teste da decepção. Infelizmente, alguns jovens se atiram na depressão e chegam a se automutilar. Vou ler mais um aqui, vai. Sentem terrível dor na alma e não conseguem lidar com aquele monstro emocional que só faz crescer dentro deles. Breve comentário aí, alguém quer falar alguma coisa? Ô, Arthur, fala aí, você tá muito quietinho, vai. Tira o microfone. Microfone, Arthur. Não tá? Tira o microfone, tá com o microfone mutado. Eu falando. Não tá saindo? A Jéssica também tá com o microfone bloqueado, querendo falar. É só passar o mouse pela tela, Arthur, e aí vai Ele tá no celular, eu acho. Clica na sua tela, assim, ó, aí vai aparecer o microfone, aí você clica em cima do microfone. Aê! Eu achei que você tinha me bloqueado o fone aí. Não, eu bloqueei, mas aí dava pra você desbloquear também. Então tá, agora aprendi. Eu só queria terminar mais esse trechinho, ó. Parece que o mundo vai acabar, que não existe nenhuma saída para a desesperança que lhes chega à vida. Esses 4 parágrafos a gente vê que cada um de nós, ou cada um dos jovens, escolhe uma fuga. Seja bebida, seja droga, seja a dor, se automutilando, seja fugindo dos problemas, seja na vaidade, em cirurgias plásticas e assim por diante. Eu acho que a gente procura muitas fugas, né? E a gente está um pouquinho longe se a gente pegar a época do Cristo, a maioria dos discípulos fugiram quando ele mais precisava. Então, essa doutrina ela conforta um pouquinho a gente. Quando a gente começa a entender que nunca está sozinho, que todos estamos sujeitos a erros, mas também a acertos, que a gente sempre vai ter uma segunda chance, que a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo, que é ele que está dando essa oportunidade maravilhosa para nossa alma nessa reencarnação. Então a gente começa a entender algumas formas diferentes. Mas se a gente fala de jovem sempre a gente tem que ter um cuidado a mais com o que vai falar. Nunca menosprezar o problema, porque para a gente parece pequeno, mas o que é pequeno para a gente pode ser grande para o próximo. Então a gente sempre tem que dar uma atenção especial. Às vezes só ser ouvido, só ceder o nosso ouvido, tá bom, tá ótimo, um abraço. Às vezes isso acaba fazendo muita diferença, né? Uhum. Acho isso muito importante. Fechar o microfone. Fechar o microfone. Não sei. Isso, Arthur, você passa de... Isso. Aí. Porque é muito melhor a gente, como o Arthur estava dizendo, mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, que o problema dela nesse momento pode ser importante, pode ser grande coisa para ela, mas que ela não está sozinha, ela vai conseguir passar por isso.
E não o que a gente pode acabar fazendo, né, pela concepção que a gente tem, de que os problemas não são tão grandes quando eles parecem, e acabar fazendo com que aquela pessoa se distancie de nós, porque a gente não atendeu ela na necessidade que ela precisava, né. Então, é muito importante, porque a gente lê os livros, né, e às vezes a gente quer adotar, assim, uma conduta muito, né, vou ser, assim, firme e rígido, como os espíritos estão dizendo, mas estão dizendo não, como a gente interpreta, né, que eles estão dizendo, e às vezes acaba não fornecendo a ajuda que aquela pessoa estava procurando. É isso mesmo. Ô, Bruna, se você quiser terminar e encerrar o livro agora, a gente já vai tentando ler o resto para ir encerrando. Olha só, hoje deu para me falar, hein? Gente, legal. Então tá. Quando paramos para refletir sinceramente sobre os caminhos tortuosos da vida e sobre as dores que nos visitam os dias, quando acreditamos que Deus verdadeiramente é amor, passamos a compreender que não existe castigo e que até mesmo a dor é uma forma de amor, que vem nos ensinar a descoberta da nossa força interior. Lembra quando você era criança e caía, ralando o joelho? Você corria em direção à sua mãe e ela soprava o arranhão para parar de arder. Quando você começa a crescer, passa pela adolescência e chega à idade juvenil, os tombos continuam, porque eles fazem parte do aprendizado. Os arranhões agora são no coração. É a alma que arde. Não é castigo ou perseguição. É o amor que agora se reveste de uma outra coisa para te ajudar a aprender, a evoluir espiritualmente. O amor é como o camaleão, que se mostra em sua vida conforme a necessidade que você tenha ao caminhar em direção a Deus. Ótimo. Quer comentar? Pode comentar. Pode falar, Arthur. Não, esse trecho aí eu lembro ele fala de amor, né? E que mesmo a dor é uma forma de amor. E a gente vê no livro, acho que é no Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas, quando Bezerra volta para a pátria espiritual. Né? Lá ele é recebido por Celina, aquela multidão batendo palma, aquela coisa. E ele pergunta, né? Mas para quem que é tudo isso? Ela fala para você, Bezerra. Né? Isso aqui são todas as famílias, todas as pessoas, todo mundo que você ajudou de alguma maneira, que você colaborou com o seu modo de amar. O seu modo de amor, você colaborou com tudo isso que você está vendo. E aí ele fala assim, eu não mereço tudo isso. Eu não mereço. E aí a gente vê uma grande parte que vem do Chico isso, né? Quando a pessoa é muito humilde, ela nunca vai reconhecer que ela é humilde. Agora, quando a pessoa não tem um pingo de humildade, ela vai se achar humilde, se achar grande, se achar maravilhosa. E no meio espírita a gente anda tendo muito disso, né? Muito puro, muito humildão, muito científico, muito filosófico, mas na hora de servir um prato de sopa, na hora de atender um doente, na hora de olhar uma criança, na hora de uma campanha de agasalho, todo mundo corre. A gente vê muito médium de efeitos, muito palestrante maravilhoso, mas hora de ser aqueles que andam junto do Cristo, a gente vê muito pouco na multidão. Então eu lembro muito claro essa passagem de Bezerra, até que Celina fala que ele já tem condições, que ela veio buscar ele para morar em outra pátria espiritual, em outro orbe. Ele fala, não, enquanto houver um único pequenino chorando aqui nesse planeta, eu aqui estarei. Então são uns exemplos, né, cara, que a gente precisa admirar, a gente precisa ter esse tipo de ídolo, a gente precisa ter esse tipo de super-herói, né? Então, esse tipo de mutante que a gente tem que trazer para a nossa vida. Gente de exemplo, não gente de muita palavra, gente de muita manifestação, gente de exemplo. E então isso
tô me delongando um pouquinho aqui, mas a gente, graças a Deus, lá na nossa casa espírita, a gente teve duas pessoas que, assim, ao mesmo tempo que elas são sinônimo de seriedade, de estudo, de disciplina, elas também são sinônimos de exemplo em trabalhar, em servir, em amar, em entender, em escutar. Isso é muito importante. A gente não pode ficar muito. É claro que a gente tem que ter o máximo estudo, que isso liberta a gente de ficar escravo da ignorância e de ser enganado, mas eu vejo muito, cara, o pessoal esquecendo muito do amor. Que o Emmanuel falava, se às 8 horas da manhã o centro espírita fosse aberto, meio-dia a sopa tinha que estar pronta. Emmanuel falava muito disso. Então a gente, graças a Deus, os jovens dão certo da nossa casa por causa disso. Eles estão com a gente que nem agora. A gente tem um núcleo que atende com alimentação, atendia com atividade esportiva e outras coisas. Agora a gente está só atendendo com sopa. E a maioria do pessoal que ajudava é de risco. Quem está lá com a gente? 11, 12 jovens todo sábado, lá no batalhão de frente, ajudando, auxiliando. Então, se a gente ficasse só na conversinha, se a gente ficava só na conversinha, possivelmente eles não estariam lá. Então, a nossa felicidade maior é assim, eles trazerem o espiritismo para a mudança íntima, mas principalmente nisso. Rousseau e Pestalozzi faziam muito isso. A educação de Pestalozzi era diferente, ele unificou menino e menina, ele levava em atividade recreativa os jovens para fazer sopa na França, para atender com cobertores. Então muda a experiência, muda a vida da gente, né, cara? Quanto exemplo, né? Quanta frase importante esse falou. Eu vou dar um exemplo um pouco mais raso aí para os afegãos médios que não leram tanto livro quanto você, que é assim, eu não sei, aqui o Leon Denis, ou desculpa, o Adeilson Salles colocou aqui que a vida não vai parar de bater. Ela batia quando a gente era criança, a gente caía, machucava o joelho e a gente chorava para a mãe, e agora bate no nosso coração, no nosso íntimo e nos dói na alma. Muitas vezes é porque a gente escolheu muita coisa e agora a gente está passando devido a esses problemas por escolha que a gente teve. Mas uma coisa que eu aprendi e que isso se tornou muito motivacional em eventos de motivação aí, de coaches pelo mundo afora, foi uma frase falada no Rock 5, 6, 18, 25, sei lá, não sei qual que foi, que não importa o quanto a vida te bata, o importante é você aprender com os seus erros, com que a vida te bateu, e levantar e seguir em frente. Porque a vida vai continuar batendo, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que aprender, e cabe a nós aprender a não apanhar tanto e seguir em frente. Cair, levantar e seguir em frente. Isso que eu tento entender, colocar na vida aí, é aprender a apanhar e seguir em frente. Caiu, levanta, muda, só que não seja idiota também. Aprenda com os seus erros, aprenda com o que está acontecendo. Tente não apanhar mais, mas siga com a vida, siga mudando. E, se possível, sempre siga mudando para melhor. Alguém? Bruna, Jéssica? Marcos? Quando o Adeilson fala também, né, que a dor é uma forma de amor, eu entendo também como a gente estuda, né, no Espiritismo, que a dor é uma bênção, né, que Deus envia aos seus eleitos, está lá no Evangelho, né, então é a gente realmente aprender, como o Lucas estava falando, aprender com esse momento de dor, saber que não é ao acaso, né, e realmente se sentir amado por Deus nesse momento, né, sofrimento, porque às vezes a gente tenta sentir que não está sendo amado naquele momento de sofrimento, né? Mas não, Deus está sempre conosco, e aquilo ali é uma forma da gente aprender de forma até mais rápida, né? Aqueles aguilhões que vão afetando a gente, para a gente aprender. Então, eu penso bastante nisso. O Marco quer encerrar, a gente já está terminando, tá, pessoal? Gente, hoje foi legal, deu muito o que falar. O Marco quer falar um pouquinho da escola? Eu fiquei curiosa da escola aí. Não conheço. Fala um pouquinho pra gente. Que legal. Ninguém conhece o Colégio Allan Kardec?
Araxá? Peraí, deixa eu confirmar. Era chá? Eu visitei lá já. Muito legal. E assim, a base é pestalose. Porque Eurípides, quando ele estava encarnado, ele recebeu a missão de guiar alguns espíritos e ele tinha esse dom de dar a aula, e para mim, o professor tem que ser quase um ser superior, porque não é fácil aguentar as criancinhas, mas ele utilizava esse método, né, que é o que a gente fala que é o método do amor. Então, o que o Arthur falou, na hora que ele estava comentando, eu lembrei disso, né, porque o Colégio Allan Kardec, ele trabalha dessa mesma forma. Tem série, exatamente pelo que a criança tem de evolução intelectual. Então, quanto mais ele aprende, mais ele avança junto com as outras. Do mesmo jeito que era a escola de Pestalozzi. Então, sempre que alguém tiver a oportunidade, dá um pulo lá em Sacramento, dá uma visitada no Colégio Kardec. Bom. Alguém quer falar? Arthur, queria falar? Não, cara, eu acho que o bate-papo foi bem bacana. Deu pra gente compartilhar muita coisa, aprender muita coisa, né, sentir muita coisa. E sempre que a gente começa a falar, principalmente Leon Denis, eu gosto demais dele, que ele é o apóstolo do Espiritismo. Né? Então ele, a propagação que ele deu pós-Kardec, junto de Flammarion, junto de Gabriel Delane. Então assim, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho desses pedestais aí do espiritismo. E, cara, continuando essa pegada aí, a molecada tá fodida comigo agora com esse Google da vida aí. Nós vamos voltar com as nossas atividades. Tá precisando, acredito que logo vai ser liberado, mas a gente sempre está se encontrando aos sábados lá e com muito amor, alegria, diversão. Eu acho que é bastante interessante isso. Eu acho que o movimento espírita da juventude ele está crescendo muito de uma forma positiva, né? Com bastante evento aí. E eu acho que essa é a pegada, cara. Essa é a pegada. A gente tem a compreensão com o pessoal mais antigo, a importância que eles têm, mas alinhado a isso também colaborar de uma forma diferente. E sempre amando, escutando, entendendo, dando risada, zoando junto, puxando a orelha quando tem que puxar e bola para frente. Agradecer aí o convite que vocês deram pra gente e que venham mais oportunidades dessa. Foi muito bom, gente. Tudo, compartilhar aprendizado. Muito obrigada, viu, pelo convite e pela reunião. Pessoal, e vocês ficam convidados a participar toda quarta-feira, porque realmente é esse bate-papo, né? Não é só aquela pessoa que a gente convida como um convidado, um enviado especial, né? São todos convidados especiais, porque todos têm oportunidade de falar e de interagir. Então, todos aqui que estejam convidados para as próximas quartas-feiras. Os temas do Adeilson Salles sempre são chamativos, assim, mas são muito bons, assim. Ele puxa a orelha devagarzinho, ele puxa e passa o remedinho. Mas é bem legal. Isso mesmo. É cada tapa na alma que chega a doer. Eu queria agradecer a Bruna, o Arthur. E Elton não estava, né, Arthur? Eu acho que o Elton saiu. Cara, acho que o menino dele começou a dar trampo lá, ele teve que dar uma atenção. Porque a esposa dele é professora, cara, e tá nessa pegada também de videoaula. Ixi, ele tá no tumulto lá. A Jéssica tá aí também, sofrendo. Não, mas a gente agradece bastante vocês pela participação. Agradece a todo mundo que participou hoje, pessoal de Ibirá, pessoal daqui de Rio Preto.
A Uzi. Oi? Araraquara. A gente realmente agradece vocês a oportunidade que vocês estão dando da gente de compartilhar tudo isso, esses ensinamentos, pensamentos que todo mundo tem. Como a Jéssica falou, toda quarta-feira a gente está aqui dando esse papinho com quem é convidado, que é sempre muito especial para a gente, de coração. A gente fica muito feliz, a presença de todo mundo. Leon Denis, como você falou, Arthur, é sensacional. O Adelson Salles conseguiu colocar nesse livro muitos ensinamentos que ele trouxe para a gente de uma forma bem legal, bem jovem, que os jovens conseguem entender. E a gente está aqui tentando bater um papo toda quarta-feira. A gente agradece bastante, a Uzi agradece bastante vocês. Muito obrigado. Alguém pode fazer uma prece final? Paulo fez a inicial, alguém pode fazer a final? Por favor, então, Arthur. Muito obrigado. Senhor Jesus, compreendemos ainda a nossa pequenez, mas também compreendemos já a nossa vontade sempre de seguir em frente. Te nos mostrou muitas vezes que era para seguirmos seus passos, mas na maioria das vezes estava ali e está para nos levantar pelos tombos que tomamos. Agradecer a essa espiritualidade amiga, que nesses momentos mais difíceis achamos outros métodos de tentar levar um pouquinho da doutrina espírita até aos mais recantos lugares, mas também dentro dos nossos lares e nas nossas atitudes diárias, que é o que realmente importa. Enfim, que cada um que passa por um momento tão negativo possa receber essas luzes benditas de Deus e que possamos, independente da tempestade, saber que o sol sempre voltará a brilhar e sempre, em todas as ocasiões, ser gratos à nossa reencarnação. Que possamos ter um excelente restante de semana, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado pela palestra, Arthur. Galera, obrigado por ter comparecido. Um grande abraço a todo mundo. Até quarta que vem. Até mais. Obrigada, gente. Beijo. Um abraço. Até mais.